Já tem bastante tempo, na verdade, que eu critico isso, porque esse mal, obviamente, não é novo, não assola nem o marketing há pouco tempo, já tem bastante tempo, e eu acho que é uma das principais desgraças que existem hoje no mercado de marketing e na sociedade, né? Então, eu acho que realmente tem que... Eu me posiciono muito claramente em relação a isso, né? Assim, eu não faço questão que ninguém compre nada meu. Eu não fico chateado com isso. Só que eu fico chateado quando a pessoa, lá no hall de alternativa delas, fala assim, eu faço esse curso com o Nino ou faço com aquele guru? Isso eu acho ruim. Isso eu percebo que eu falhei no meu trabalho de posicionamento, por exemplo. Entendi. Porque esse negócio de guru também não é só em marketing, né? A gente tá vendo isso em todas as profissões praticamente agora, com a disseminação das redes sociais. Em todas. E também não é nada antigo, cara. Vou te falar uma coisa. Tem dois caras famosos hoje em dia no mundo de marketing e gestão que são são exemplos dos primeiros gurus. Napoleão Hill. Napoleão Hill, eu não sei se alguma coisa que ele falou na vida foi verdade, né? Tem problemas seríssimos, né? E aí a pessoa tem que ir um pouco além de ler os livros deles ou então o que outros gurus falam dele, né? Tem que realmente procurar quem foi Napoleão Hill. Ele vai encontrar, né? Não foi nada de que o Nino descobriu sozinho. Tem coisa que é só procurar. E o Claude Hopkins, que é um dos precursores que foi depois lá uma espécie de exemplo para o Ogilvy, que foi outra desgraça no nosso mercado. E hoje em dia o pessoal repete também Hopkins falava naquela época também há mais de 100 anos na publicidade. Então, essa prática de guru, de falar falácia, de vender gato por lebre, de não ter o conhecimento ou não ter a experiência, mas embalar e vender isso é uma coisa muito antiga. O próprio Drucker, o Peter Drucker, que é um cara fera, era doutor, né, e super acadêmico, com publicações acadêmicas, o Drucker tem muita coisa para se elogiar, mas ele também provavelmente foi o pioneiro dos gurus da gestão, porque ele foi o que começou a pegar teorias e frameworks e modelos complexos de gestão, de estratégia, mesmo de marketing, e aí ele fazia lá o que ele queria, cortava um monte de coisa, picotava e falava assim, isso aqui é simples, agora faz aí. Olha, eu ajudei aqui a Google da época, né? Sei lá, 3M, ou seja lá que empresa que era, né? A Ford. Eu ajudei essa empresa aqui, né? Agora eu vou ensinar você como fazer isso muito fácil. Então, essa simplificação tem algumas vantagens, que é você levar um conhecimento acadêmico que em geral é distante para um público mais diverso. Isso é muito legal e não é fácil. Só que as coisas não são assim simples, né? Senão ninguém fazia tantos estudos há tantos anos e não tinha esse foco. E a gente até conversa disso, porque alguns gurus, eles vêm, inclusive, pregando esses nomes como se fosse, né, algo que ele estudou demais ali e cometem algumas gafes, né, que acabam virando verdade no mercado. Qual delas que você lembra, assim, de cabeça de nego ficar falando o tempo todo, citando Kotler? Não, tá. Aí tem... tem desde... O pessoal acha que 4Ps morreu, né, não sabe nem de onde é que veio. Acho que foi o Kotler que fez os 4Ps. Mas tem outras coisas que eu acho que são até mais graves. Você tem, por exemplo... No Brasil, acredita-se, só no Brasil, que existe uma coisa chamada endomarketing. É verdade. Isso, se você falar fora do Brasil, você acha que é até preso, dependendo do lugar, né? Isso aí foi uma safadeza, né? Um oportunismo que aconteceu aqui no Brasil. Depois a questão das personas, né? Que é algo que eu sou quase linchado, né? Quando eu falo crise da pessoa. Os próprios funis, eu não sou contra funil como eu sou em relação a persona ou endomarketing. Só que o funil... ele é embalado como se ele fosse uma solução estratégica para marketing ou para vendas. E, na verdade, o funil, primeiro que ele nasceu para tentar, numa época que tentava se entender o processo decisório do cliente, e isso já se entende hoje, seja por comportamento do consumidor. O Daniel Kahneman, que agora tem livro de aeroporto, então acabou virando também famoso, mas é um cara que é prêmio Nobel, fera, né? E é um cara seríssimo que trouxe lá a parte dos viés cognitivos, etc, economista. Então, ele começou lá atrás os funis para tentar se perceber como é que era o processo de decisão de compra, né, muito estimulado pela psicologia norte-americana, né, há quase 100 anos. E eu enxergo, eu acho que é o último, mas na minha visão, e eu acho que faz toda a diferença essa mudança de visão, eu acho que faz parte do P de processos de marketing. Então, eu enxergo o funil como um processo, né? Não como uma estratégia, por exemplo. Então, eu acho que quem eventualmente ou duvida do que eu estou falando aqui e tal,
Tem coisas que eu acho que eu consegui descobrir de informação a levantar que foram, de fato, coisas que eu não vi outros fazendo e eu tive que investigar bastante. Mas mesmo essas são acessíveis, porque eu não fiz nada no laboratório por conta da minha genialidade. Foi, de fato, de ficar procurando, né? Então, quando eu comecei a ser bombardeado, às vezes até por cliente, né? E comecei a sentir no mercado que tudo era persona, falei assim, cara, eu vou conversar com a agência, os caras só vivem de persona. Aí agora os meus próprios clientes de consultoria, empresa grande, falam de persona. Quando eu vou na aula, os meus alunos me perguntam sobre persona. Assim, cara, calma aí. Né? Aí eu vou lá, vamos estudar sobre persona, a gente tem que estudar sobre isso. Aí aquele troço soou estranho, né? Eu falei assim, porra, isso aqui acho que o que eles estão tentando fazer, né? Por que você tem desde segmentação, público-alvo, aí falam que público-alvo não vale mais, que é uma coisa antiga, por que... Aí você começa a estudar, né? E aí vai tentando achar. E aí, por exemplo, você vê lá a origem lá com o tal do Alan Cooper, etc, e vê também o background dele, porque que ele estava querendo criar um aplicativo, uma espécie de um software, né, de informática, como se fosse hoje, muito como o Google Docs, que tem hierarquia de usuário, editor e tal. E aí foi por isso que ele inventou. E em 2020, se as pessoas procurassem sobre persona na própria fonte, no Alan Cooper, o Alan Cooper publicou um artigo falando que ele acha uma piada, assim, uma coisa completamente fantástica e absurda, que a galera de marketing e publicidade viva agora à base de persona, né? E o próprio autor, ele critica isso. Então, parte dessa mecânica é por conta das agências de publicidade. Historicamente, as agências gostam de capturar ali no ar alguma coisa, numa palestra, numa conversa de bar que eles ouvem, isso aí é uma coisa, embala aquilo, vende bem e aquilo vira verdade, né? Então tem vários casos desses. A desgraça, por exemplo, de branding e a relação de branding com marketing também foi deturpada por conta de agência. Por acaso, nesse caso, novamente a Ogilvy, né? A Ogilvy tem, por conta do tamanho, né? Tem vários momentos que fez essa problemática. Persona foi a agência, então eu acho que a única saída que a gente tem, que é o que eu tento fazer e é desgastante, é tentar nós mesmos buscar em várias fontes e estudarmos nós mesmos.